Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Os textos da Palavra de Deus que a liturgia nos propõe hoje nos convidam a refletir sobre a força desta palavra na nossa vida. No Evangelho, de modo especial na boca de Pedro, que responde a uma pergunta de Jesus, questionando a fé ou a não fé, a incredulidade da parte dos discípulos, Pedro responde também com uma pergunta: a quem iremos, Senhor? Com esta pergunta, ele quer dizer, e o Evangelho quer nos ensinar, que o horizonte capaz de nos dar uma vida plena é Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus enviado para nos salvar. A esta pergunta, que diz qual deve ser o horizonte da nossa vida, Pedro acrescenta uma afirmação: tu tens palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna significa que Cristo, por meio daquilo que ele ensinou, usando palavras, ou pelo seu comportamento, como ele se relacionava com as várias categorias de pessoas com quem eles se encontravam, a mulher, o homem, a criança, o adulto, o idoso, o doente, o pecador e o marginalizado. Com os seus comportamentos, assim como com as suas palavras, ele é capaz de gerar uma vida que nós, por nossa capacidade e força, não somos capazes de alcançar: a vida eterna, a participação na vida de Deus. Aquilo que de uma forma popular nós chamamos de céu ou de paraíso. Mas essa vida eterna que Cristo é capaz de gerar, nós só a alcançamos quando permanecemos unidos a Ele. Aí de novo a pergunta de Pedro: a quem iremos? Esta pergunta significa que o Cristo como horizonte de vida é a fonte da vida eterna. Mas Cristo como horizonte de vida não é só algo no futuro que talvez vamos alcançar. Esse futuro ele vai tocando o nosso presente, nos educando, nos moldando e nos ajudando a aprender a viver segundo a vontade de Deus. E com isso, testemunhando no mundo o amor de Deus, contribuindo com a transformação do nosso mundo num mundo melhor. Essas palavras, claro, nós as encontramos sobretudo nos evangelhos, nas várias cenas que os evangelistas nos apresentam, nas quais Cristo ensina alguma coisa aos seus discípulos ou ele faz alguma coisa diante dos olhos dos seus discípulos. Mas essas palavras não estão limitadas às narrativas dos nossos evangelhos. Elas percorrem todo o Novo Testamento. Portanto, elas podem ser identificadas também nos demais textos que nós encontramos do Novo Testamento. Isso quer dizer que, por exemplo, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, o livro do Apocalipse, todos esses textos são expressões da palavra de Cristo que é capaz de gerar uma vida eterna, ao mesmo tempo que vai nos educando e nos formando de acordo com a vontade de Deus. Daí a importância de prestarmos ouvido, atenção a essas palavras que de fato nos fazem cristãos e cristãs verdadeiros, verdadeiras. Por isso, hoje gostaria de aprofundar um pouco com você, meu irmão e minha irmã, um texto muito bonito que se encontra na segunda leitura de hoje, extraído da carta aos Efésios. Peço um pouco de atenção e até mesmo desculpas, porque talvez eu me exceda um pouco no tempo, mas esse texto traz algo de extrema importância para a nossa reflexão, para o nosso testemunho, para a contribuição que nós, como Igreja de Jesus Cristo, a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, somos convidados a oferecer ao mundo, à nossa sociedade. O texto trata da relação homem, mulher, esposa, marido. Mas o trata de um modo muito significativo que exige a nossa atenção para compreendê-lo mais a fundo.
São muitos os pregadores na internet, até mesmo em nossas igrejas, que usam a palavra de Deus para justificar ou para fomentar, estimular comportamentos apresentados como comportamentos sérios e certos da vida do cristão, que na verdade não são reflexo da palavra de Cristo que gera a vida eterna. Não são reflexo da palavra de Cristo que vai transformando a nossa vida. Prestemos então atenção no que esse texto da segunda leitura da carta aos Efésios nos ensina. Não peguei o texto todo por causa do tempo, mas apenas alguns versículos para exemplificar e ajudá-los a entrar na dinâmica, no sentido do texto. E quem sabe que cada um possa, a partir dessa reflexão comum que estamos fazendo diante e na escuta desse vídeo, levar para a própria vida e rever o seu comportamento, as suas atitudes. O texto começa, antes de tudo, dizendo: vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Temer a Cristo não significa ter medo de Cristo. Esse temer a Cristo aqui não tem nada a ver com o perigo do inferno. Temer a Cristo é quase que uma paráfrase, um modo de falar sobre Cristo, como o Antigo Testamento falava de Deus. O temor de Deus no Antigo Testamento é uma questão de reverência e ao mesmo tempo de sabedoria. Reverência é reconhecer a grandeza de Deus. Sabedoria. O homem e a mulher reverentes a Deus são o homem e a mulher que se deixam educar por esse Deus e que a partir da palavra de Deus vai adquirindo uma visão nova da vida que é capaz de provocar uma revisão do próprio comportamento. Portanto, vós que temeis a Cristo, é todo homem e toda mulher que reconhece a grandeza de Cristo, nosso Salvador, e se abre a ser ensinado por Cristo. O texto acrescenta: vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Sede solícitos. Ser solícito significa estar atento à necessidade do outro. O verbo grego, na realidade, indica submissão. O mundo grego, o mundo romano, o mundo no qual o apóstolo Paulo evangelizou, era um mundo muito hierarquizado, dos superiores, poucos homens livres e ricos, e dos inferiores, a grande massa de servos e de escravos, a população pobre. Nessa concepção de superioridade e inferioridade, o rico manda, o pobre obedece. Quem tem poder manda, quem não tem poder obedece. O verbo submisso, no mundo greco-romano, significa isso. Mas quando o autor da carta aos Efésios usa esse verbo, ele quer nos ensinar alguma coisa muito particular, diferente do modo de pensar greco-romano, porque ele acrescenta uns para com os outros. Então, ao usar o verbo sede submissos, que traduzimos corretamente com sede solícitos, o texto está dizendo que na nossa sociedade existe uma hierarquia. Alguém exerce uma ação de liderança, de coordenação, e um grupo é liderado e coordenado por esse líder, por esse coordenador. Porém, quando o texto acrescenta uns para com os outros, o texto quer dizer que essa hierarquia da liderança e dos liderados, ela não pode ser vivida na lógica daquele que submete e daquele que é submetido, daquele que se acredita superior e que, portanto, oprime aqueles que são inferiores. Não. Quando o texto acrescenta uns para com os outros, o texto quer dizer que continuaremos a ter lideranças e liderados. Mas essa relação não pode mais ser vivida na comunidade cristã a partir da lógica da superioridade, da opressão e da submissão. A hierarquia, líderes e liderados, deve ser vivida numa nova perspectiva. Uma perspectiva na qual um presta serviço ao outro. Um presta serviço de comando, enquanto tendo um conhecimento, uma preparação, ele guia os demais.
e os outros colaboram com esse, mas não colaboram de qualquer modo e não colaboram com qualquer coisa. Porque seja o líder, seja o liderado, se comporta a partir do temor de Cristo. Então aqui já temos uma coisa significativa. A hierarquia, líder e liderados, ela não é extinta, ela não acaba. Mas o modo como se vive essa relação é totalmente transformado. Ao menos é isso que a carta, enquanto palavra de Deus, quer nos ensinar. O exemplo que o texto coloca é a respeito da relação esposa e esposo. Tanto que no versículo seguinte vemos ali: mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. O texto traduziu submissa. É o mesmo verbo que foi apresentado no versículo anterior, traduzido como sede solícitos. Por que foi traduzido como submissa e não como solícito? Teria sido melhor se tivessem traduzido também mulheres sejam solícitas. Mas o texto aqui quer ensinar alguma coisa interessante. Na sociedade greco-romana, as mulheres estavam totalmente submissas aos homens, porque os homens eram considerados, autoridade incontestável. E as mulheres tinham que se submeter a esses homens. Então, ao traduzir como submissas, o texto e os tradutores querem nos dizer que tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Mas como é que essa hierarquia pode e deve ser vivida? Para entendermos como essa hierarquia se dá, precisamos continuar o texto na leitura e ver como é que o texto se refere ao homem, ao marido. Quando compreendemos como o texto se refere ao marido, o seu posicionamento diante da mulher, então entendemos que essa submissão aqui não é a submissão serviçal da mulher como empregada ou como objeto que o homem usa como quer. Essa submissão é solicitude e nada mais do que isso. Vamos ver então a seguir. Pois o marido, aquele a quem a mulher é submissa, é a cabeça da mulher. Cabeça no mundo grego, como metáfora, como imagem, indica a autoridade. Então, o homem tem uma autoridade sobre a mulher. Porém, o texto faz imediatamente uma comparação. Ele diz que o homem é a autoridade sobre a mulher, mas imediatamente ele faz uma comparação. Do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Então, o marido é comparado a Cristo, a mulher é comparada à igreja. O marido é a cabeça da mulher, é a autoridade sobre a mulher. Cristo é a cabeça da igreja, é a autoridade sobre a igreja. Mas o autor, de um modo muito inteligente, de quem de fato se deixa guiar por Deus e se torna um canal de transmissão da palavra de Deus, ele acrescenta uma informação importante sobre Cristo, o Salvador do seu corpo. O que quer dizer isso? Cristo, que é a cabeça da igreja, aquele que tem uma autoridade sobre a igreja, ele não exerce, ele não vive o seu poder e a sua autoridade de forma opressora, exploradora ou arbitrária, faz o que ele quer. Não. Quando o texto diz que Cristo é o Salvador do seu corpo, o texto quer dizer que Cristo vive a sua autoridade sobre a igreja para produzir salvação. Logo, ele gera uma vida nova para essa igreja. E por que o texto faz esse paralelo? Para relativizar a autoridade do homem. Ao fazer o paralelo do marido como cabeça da mulher, com Cristo, cabeça da igreja, especificando que Cristo é o Salvador do seu corpo e o corpo é a igreja, o texto bíblico, a palavra de Deus, relativiza a autoridade do homem. Porque comparada àquela de Cristo, isso quer dizer que o homem não pode exercer a sua autoridade de forma opressora, exploradora, arbitrária, do jeito que dá na cabeça dele, e desrespeitosa. Pelo contrário. Vamos continuar lendo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, vejam, voltou a tradução solícita, por quê? Indicou que tem uma hierarquia,
Mas essa hierarquia é relativizada no seu significado. Ela não pode ser vivida de forma fundamentalista. A mulher é submissa ao homem. Não. A igreja é solícita por Cristo. Ou seja, é atenta, é devota a Cristo. Sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Como a igreja é devota a Cristo, a mulher é devota também ao seu marido. Essa devoção da mulher pelo marido não significa ver o marido como grande, como gigante, como inquestionável, incontestado. Essa devoção é a solicitude, é aquela disponibilidade a cuidar, a fazer a sua parte na relação, contribuindo também com o bem-estar do homem. Mas, vejam, sempre na lógica da relativização das relações e do exercício da autoridade, o texto de novo coloca um paralelo. Maridos, amai as vossas mulheres. O verbo amar aqui é o mesmo verbo do mandamento do amor ao próximo. E isso é muito importante, porque aqui não está falando do amor apaixonado do marido pela mulher. Amor que se espera o marido tenha pela mulher, sem dúvida nenhuma. É o amor erótico. O texto está falando do amor agapau, ou seja, do amor da doação incondicional, independente do que essa mulher lhe dê, o homem é exortado, é um imperativo, é uma ordem, a amar essa mulher. E aí a comparação, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vejam que bonito, eu aqui vou destacar o slide para que vocês possam ver com muita clareza. O Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ora, esse se entregou, qual é a função disso no texto? É nos ajudar a entender o que é esse amor de Cristo pela igreja. Esse amor de Cristo pela igreja não é uma boa intenção na cabeça de Cristo para que a igreja seja uma comunidade de homens e mulheres felizes. Não. Esse amor de Cristo pela igreja é a doação que ele faz da sua própria vida para que a sua igreja, a comunidade dos seus discípulos e discípulas, possam ter a vida eterna. Uma vida eterna porque vivida em Deus, mas uma vida eterna que para ser alcançada precisa ter uma correspondência aqui, ou seja, a nossa abertura de modo a viver segundo a palavra de Cristo que é capaz de produzir essa vida eterna. Como síntese, portanto, o versículo-chave de leitura é o versículo 21. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Ou seja, é possível ter uma hierarquização, líderes e liderados, mas essa hierarquização ela é relativizada. O líder não pode pretender para si uma autoridade total, uma autoridade arbitrária, faz o que dá na sua cabeça, e nem uma autoridade absoluta sobre os liderados. Porque a relação entre os líderes e dos liderados deve ser uma de cuidado de uns para com os outros, de colaboração, de cooperação, de corresponsabilidade. Depois, as mulheres submissas não significa mulheres obedientes aos homens, autoridade inquestionável. Pelo contrário, a mulher submissa é a mulher solícita. É a mulher que, na relação com o seu marido, faz a sua parte para cuidar dessa relação, cuidando do seu marido. Mas o marido também precisa cuidar dessa mulher. O texto fala mais do homem do que da mulher. Por quê? Porque era o homem quem exercia a autoridade de poder. E é essa autoridade que tem que ser relativizada. É essa autoridade que precisa, em primeiro lugar, ser amadurecida a partir do modelo de Cristo, a partir da palavra de Cristo, a partir do Evangelho. Quando essa autoridade do homem é relativizada
e amadurecida a partir do Evangelho, então o homem se coloca diante da mulher não só como aquele que recebe a obediência da mulher, não só como aquele que é servido por essa mulher e, sobretudo, ele nunca se coloca diante dessa mulher como aquele que acha que tem o direito de poder fazer qualquer coisa contra ela. Pelo contrário, o texto recorda a esse homem que, como a mulher deve ser solícita a ele, ele deve se dedicar plenamente para o cuidado dessa mulher. Assim como ela cuida do seu bem-estar, ele tem que cuidar do bem-estar dela. Acredito que todos que estão me seguindo, de novo peço desculpa pelo vídeo muito extenso, mas era muito importante refletirmos e entendermos esse texto, exatamente para que, como comunidade de fé, que tem Cristo como horizonte, para onde iremos? Uma comunidade de fé que acredita que a palavra de Cristo é capaz de gerar uma vida nova, mais plena e mais intensa. Nós precisamos entender esse texto para então nos colocarmos na nossa sociedade brasileira, no nosso mundo, de um modo diferente, não trazendo velhos comportamentos que esperávamos já superados, mas produzindo uma novidade de respeito, de solidariedade, de solicitude e de corresponsabilidade de uns para com os outros, independentemente se homem, independente se mulher. Isso é viver na perspectiva da vida eterna. Isso significa deixar-se educar pelas palavras de Cristo.